isso, para reforçar essa cara do Palmeiras, tem um gol no lado do Bahia, meio acidental, o impedimento, claro, mas eu tenho dúvida se essa bola entraria se fosse direto, porque Eu acho que não. Eu também acho que não. Então, assim, a bola pega no Jean Lucas, o Jean Lucas seria o autor do gol. Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. E aí vai o Palmeiras e faz 2-1. Bira, boa noite. Bom, boa noite aos companheiros, boa noite pro Fã de Esportes. Foi Palmeiras sendo Palmeiras, mas o Bahia do último mês sendo o Bahia do último mês também. O Bahia não faz um jogo ruim. O empate estava um placar sob medida, mas se fosse boxe e o jogo terminasse 1-1, fosse para decisão dos árbitros por pontos, até acho que o Bahia ganharia por pontos do jogo. Eu pelo menos votaria no Bahia. Era um empate em que o Bahia teria sido melhor. Só que o Palmeiras, sendo Palmeiras, encontra atalhos, encontra caminhos para ganhar jogo. E o Bahia, sendo o Bahia das últimas rodadas, um ponto só nas últimas 6 rodadas, o Bahia é incrível como o Bahia deixa oportunidades passarem. Aquele jogo contra o Vasco, 3-2 ali, né? O Bahia ali massacrando no final e não conseguindo gol. O Bahia tem perdido muitas oportunidades e o Palmeiras soube aproveitar. Esse último, o gol do Palmeiras, aí você até falou que entrou muito, eu não acho que ela entrou muito, mas ela entrou o suficiente para não termos dúvida. É isso. No visual, você olha e fala gol. Gol. É Não foi né, duas, três, assim. Alemanha naquela Copa de 2010. Mas foi o suficiente pra gente não ter dúvida que o gol foi bem marcado. Quer dizer, o gol nem é marcado na hora, ele é marcado pelo VAR, o juiz não dá, mas o Palmeiras encontrou caminhos. E o que é mais importante desse caso? Não só são 3 pontos que o Palmeiras conquista nessa altura do campeonato, o que é importante é ganhar, como você falou, né, Zupac? Mas você está ganhando um jogo em que era possível perder pontos, eram pontos perdíveis. Sim. Porque você já começa a fazer a contagem regressiva do jogo, mas foi lá o Palmeiras ganhou. Como o jogo do Botafogo hoje é um jogo onde, embora seja no Independência com portões fechados, mas é um jogo onde pontos podem ficar pelo caminho. Né? Exato, então todo mundo está fazendo aquela conta. O palmeirense olha a tabela do Botafogo e vê, tem São Paulo, tem Inter, tem Atlético Mineiro, alguns jogos ali que dá para perder ponto. Mas quais são o palmeirense falando, né? Quais são os meus jogos? Aqui o Bahia é um, Fluminense talvez é outro. O teu o campeonato é tão doido que essa conta existe e eu tenho convicção de que o Botafogo olhou para os jogos contra Criciúma e Cuiabá no Rio e falou, esses são 6 pontos. E o Botafogo deixou 4 pontos nesses 2 jogos, mas esse é o Campeonato Brasileiro, é assim mesmo. É impressionante, né? A gente tá vendo uma reta final, contagem regressiva tanto em luta pelo título, Libertadores, rebaixamento, a gente vai passar limpa a rodada, mas focando no jogo que terminou agora, essa virada do Palmeiras 2-1. O que eu acho interessante, Zupac, que eu queria jogar para você, assim, o Abel me parece, não são temporadas espelhadas, óbvio, são um roteiro diferentes, mas tem muita coisa que lembra. E uma coisa que, para mim, é a marca desse Palmeiras, claro, a marca eu acho que é essa resiliência, essa coisa de não se contentar com ganhar, quer ganhar mais, ao mesmo tempo se perder, se levantar rápido, mas essa coisa de ter um fragmento do ano em que parece que o time dá uma... E eu não estou falando mentalmente, de bola mesmo, assim, que o Abel parece que, puxa, preciso mudar o time e ele leva um tempo para onde eu preciso ajustar. E aí ele dá uma ajustada, ele muda aqui, muda ali. O jogo de hoje, o que teve de Palmeiras, o que teve do Abel, que ele precisou tirar para fazer essa vitória acontecer ou não? Foi um roteiro que não teve isso, porque se citou. O gol foram 2 alterações dele. Poderia ser acidental, sorte, não necessariamente o visionário e tal, mas o que teve mão de Abel nessa construção do resultado de hoje? Assim, o Palmeiras, ele vinha num jogo muito travado, né? O Palmeiras está sem o Estevão, né? Que esteve com a seleção brasileira ontem. E aí, ele vem com o Dudu aberto pela esquerda, né? O Veiga de novo de segundo volante, né? Praticamente. O Dudu aberto pela esquerda e o Dudu não vem sendo titular nessa volta de lesão, Maurício centralizado. E a novidade do dia foi o Felipe Anderson utilizado pela direita, né? Embora ele tenha jogado muito assim na Itália, mas no Palmeiras o Felipe tem jogado prioritariamente aberto pela esquerda, porque na direita está o Estevão. E onde está o Estevão não se mexe, né? E sem o Estevão, geralmente outros jogadores passeavam por lá com o Felipe pela esquerda. Hoje foi o contrário, mas não funcionou. O Dudu pela esquerda até tentou, mas ainda é um Dudu longe, assim, acho que do melhor ritmo dele, não consegue envolver os adversários. E pela direita o Felipe ficou muito travado também no jogo, tendo que baixar
muito para marcar também. O Maurício participou pouco. Então, assim, o jogo do Palmeiras fluiu muito pouco. Uma das poucas oportunidades que o Palmeiras teve de achar um passe vertical mais próximo à área foi o lance em que o Maurício acha o Rony é derrubado, falta, e o Veiga, na meia-lua, e o Veiga marca o golaço que a gente viu há pouco. Aliás, um lindíssimo gol, mais um gol de falta, mais um gol do Rafael Veiga e um lindíssimo, raro gol de falta numa distância tão curta. Mas foi uma das poucas jogadas, que nem foi concluída, mas que o Palmeiras conseguiu entrar com bola no chão, por baixo, por dentro, porque o jogo do Palmeiras não fluiu. Aí o Abel começou a mexer, começou a olhar para as opções e começou a mexer. Colocou o Rômulo, né? O Rômulo não jogava, acho que há mais de mês. O Rômulo joga pouco, não tem 200 minutos. Ele entra até antes do Flaco. Entra na primeira leva de alterações, entra o Rômulo, entra o Vanderlan e entra o Gustavo Gomes, né? Porque o Murilo, lamentavelmente, se machuca mais uma vez. E aí, mais pra frente, ele bota o Flaco para ter um pouco mais de referência, e aí ele aproveita o fato dele ter o Vanderlan, que é um cara que cruza bem, para mim, é mais jogador, bem mais jogador que o Caio Paulista, embora não seja tão experiente quanto o Caio. O Vanderlan cruza muito bem e o Flaco entra para fazer o que ele está acostumado a fazer. Então, o gol do Palmeiras sai das virtudes dos jogadores que o Abel colocou. Mas ele fez as mudanças porque a ideia original que ele tinha para o jogo não funcionou. O Palmeiras teve muita dificuldade para construir o seu jogo e viu o Bahia gerar mais chances e criar mais. É o que você falou. O Everton trabalhou muito mais do que o Adriel, embora o jogo tenha terminado 2-1 para o Palmeiras. É isso. Eu queria também te ouvir sobre, eu acho que uma figura para a gente trazer, pensando no jogo, pensando na sequência e também na saída final, o Veiga, né? Porque o Veiga teve um momento do ano que perdeu a posição, quando o Maurício começa a subir, ele perde a posição, e aí o Maurício machuca, né? Ele volta, mas volta... Não é que ele volta a jogar como o Veiga antigo, ele talvez esteja passando um dos melhores momentos dele no Palmeiras, assim, a gente tá vendo 8 gols nos últimos 9 jogos, o gol de falta de hoje é um absurdo, a gente não vê mais gol assim, Bira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Veiga hoje e o Veiga nessa arrancada para o Palmeiras tentar mais um título. Mas aí também eu vejo o mérito do Abel. É uma coisa, aqui no Brasil, às vezes, se tem medo de, às vezes, tirar jogador ou mexer com jogador que são considerados já jogador já muito grande, já muito ídolo, daí você não mexe tanto. E o Abel tem essa inquietação, né? Essa inquietação que você estava até falando, que todo ano parece um momento na temporada que o Palmeiras meio que se perde um pouco, o Abel vai mexendo, o time se reencontra. No ano passado, demorou um pouquinho. Esse reencontro vem logo depois da eliminação na Libertadores. Talvez tenha custado a Libertadores, né? Mas veio a tempo do brasileiro. Veio a tempo para o título brasileiro, mas veio tarde demais para a Libertadores. Porque também foi aquele momento que o time se desencaixou um pouco. E o Abel tem isso, e ele vai mexendo, e nesse caso, quando vê que algum jogador não está bem, ele percebe que de repente tem que mexer, às vezes tira esse jogador e recoloca quando está bem. Você não tem que ter pudor. Se você tem um elenco que permite você fazer isso, e aí ajuda, você ter o Maurício como opção, é um jogador que chegou neste ano, você tem ele como opção para colocar, e daí você pode dar uma tirada do Veiga por um tempo, até ele se... às vezes é questão física, técnica, às vezes tem uma questão até pessoal, uma questão ali que às vezes a gente nem sabe direito o que está acontecendo, fez com que o futebol desse uma murchada, e se espera esse futebol retomar. E às vezes você está mexendo em outras coisas no time, que depois quando você terminou de mexer, você recoloca aquele jogador, o time já está diferente e ele já consegue render melhor. Isso também acontece. Eu vejo o Rafael Veiga entrando no Palmeiras com um contexto um pouco diferente do que estava no Rafael Veiga, no Palmeiras, o Rafael Veiga quando ele sai. E até agora, assim, a gente vê uma posição diferente, né? Porque ele está jogando só atrás dele, só o Aníbal Moreno no meio campo, né? Com o Felipe, pouquinho mais recuado. Um pouquinho mais recuado, né? Porque com o Felipe Anderson, com o Maurício, com o Dudu, o Veiga é um 8 praticamente, né? Ele vai ajudar na construção desde lá de trás, o de Rios estava suspenso, e vai tentar chegar um pouco mais na frente. A desvantagem disso é que ele está mais longe do gol, com bola rolando, mas a vantagem disso é que a hora que ele recebe a bola numa área menos pressionada do campo, com um pouco mais de espaço, um pouco mais de campo para olhar. E ele vem sendo um cara muito decisivo. E em jogos como hoje, isso se torna ainda mais relevante, porque, embora a gente olhe para o Palmeiras do Abel, e essa era do Palmeiras do Abel, ela vai ser muito tratada
como uma era que colocou o coletivo acima do individual sempre, mas nessa temporada, na reta final da última, como quando o Bira citou, tinha a figura do Endrick, e nesta temporada o Palmeiras é dependente do jogo do Estevão. Então o Palmeiras sem o Estevão, ele cai muito, ele perde muito um potencial criativo, não só do drible, mas o próprio potencial criativo da equipe. O Palmeiras acontece menos sem o Estevão, mesmo sendo um time tão coletivo. E em jogos assim, se tem um cara com potencial de definir o jogo em uma bola, como o Veiga fez, né, empatar o jogo na circunstância, é muito grande, né? E ele, mais uma vez, foi muito bem. Eu vou seguir aqui, mas você sabe que às vezes eu trago umas discussões bestas do futebol. Quando você falou o Veiga tá mais como um 8, eu adoro isso, porque a gente, quando a gente fala, falando de tal um 9, que hoje muitas vezes não é o 9, não é o 7. É o 75, o 44. É isso. Aí você continua o seu comentário e eu fiquei pensando, será que algum dia chegaremos à extinção dessa definição pelas novas gerações? Eu sabe por que eu acho que não? Enquanto você falava, eu fiquei pensando nisso. Porque quem joga geralmente